Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou, mas vai sair cheio da glória e cheio da graça de Deus. Amém? Eu já quero ser profeta de Deus para você, eu quero profetizar que você vai ouvir a voz de Deus. Sabe o que é ouvir? Ouvir a voz de Deus. Porque quando você ouve a voz de Deus, você obedece a Deus. Então, se você é obediente, entendeu? O reino dos céus está preparado para você. Então, em nome de Jesus, aprenda a ouvir a voz de Deus, para que se o arrebatamento acontecer hoje, você possa subir. Então, aprenda a ouvir a voz de Deus e obedecer. Amém? Eu já quero chegar convidando você para estar orando comigo. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos. Pode pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento, perdão por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar na nossa vida, o lugar de honra que é todo seu e de mais ninguém. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, joga por terra, Senhor, esse lado de Satanás contra a nossa vida, no nome de Jesus. Senhor, abra o entendimento, tira a mente petrificada, tira o coração duro. Abra, Senhor, no nome de Jesus, para que possamos, Pai amado e Pai querido, te ouvir. Fala comigo, fala conosco, Senhor. Não o que nós queremos ouvir, mas o que tu tem para falar. Toma a nossa casa, a nossa família nas tuas mãos. Trabalha, Senhor, ao nosso favor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Já quero te pedir para você deixar o seu likezinho. Toda vez que você der seu like, é você falando para o YouTube, que é um vídeo com conteúdo, e o YouTube passa por vídeo de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então vem comigo e me dá a mão no nome de Jesus. Amém? Vamos lançar as redes mais longe. Compartilha no grupo de família. Compartilha no nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo, gente, deixa eu enxergar aqui o versículo, que eu não estou enxergando. Vinte. Versículo 19, que é assim, a parábola do rico e do Lázaro. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham e lambiam as suas chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longo Abraão e Lázaro no seio de Abraão. E, chamando, disse a Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a minha língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá vêm passar para cá. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó pai, que mandei a minha casa, a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos.
para que deles dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm a Moisés e aos profetas, que ouça-os. E disse-lhe: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos vivos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não vem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditariam, ainda que algum morto ressuscitasse. Amém? Até aqui no nome de Jesus. Isso é uma parábola que Jesus nos conta, né? A parábola do rico e a parábola do rico e do Lázaro. Essa parábola conta que havia um homem muito rico e ele vivia do jeito que ele queria viver. Então ele se vestia muito bem, então ele bebia, ele pecava, ele fazia tudo o que ele queria fazer. Entendeu? Não tem aquela passagem que fala assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tudo era lícito para ele, mas tudo ele fazia conforme o coração dele. Sabe aquela pessoa que bebe, que fuma, que cheira, que se prostitui e que rouba, que mata, que faz tudo, todos os pecados num combo só, entendeu? Então a palavra de Deus, não estou falando que ele roubava, matava, eu estou fazendo como é que eu posso dizer? Eu estou fazendo aqui uma comparação para tu ver que ele não estava na presença de Deus como que você tinha que estar. E a palavra de Deus vai dizer que eles morrem, tanto o mendigo quanto o rico. E os dois, quando morrem, o mendigo vai para o seio de Abraão, né? Que é para onde você vai quando você está na presença do Senhor, tá? E o mendigo, perdão, o pobre, eu falei errado, gente, vou corrigir aqui. O mendigo morre, os dois morrem no mesmo dia. O mendigo morre e vai para o seio de Abraão, entendeu? Em outras palavras, ele vai para o céu. E o rico morre e vai para o inferno. Ele não vai para o inferno porque ele é rico não, tá, gente? Ele vai para o inferno porque ele estava em pecado, tá? Então ele vai para o inferno e ele abre os olhos lá no Hades, aonde o fogo queima, que ainda não é o inferno, porque o inferno não foi inaugurado ainda. Tá? É o Hades, é um meio que purgatório, você tá entendendo? Então, tem mosquito já, gente, vou fechar minha janela. Então, ele vai pro Hades. Então, quando ele chega lá no Hades, ele tem sede, porque é fogo, não é? Ele tem sede e ele olha para cima. Então, conforme ele olha para cima, ele vê o seio de Abraão e ele vê Lázaro. Você tá entendendo? Então, ele começa a pedir a Deus para que Deus molhasse o dedo de Lázaro, para que Lázaro só encostasse o dedo na língua dele, para que matasse a sede dele, né? No meio daquele fogo que consome, tá? E Deus fala assim: não, porque há um abismo entre o céu e o Hades, né? Do Hades você vê o céu, entendeu? Mas não é que dá para ver, que dá para ficar passando para um lado e para o outro. A parábola deixa bem claro isso, que não dá para passar, tá? Há um abismo, mas não dá para passar. Tá? Então ele começa a falar assim: então manda alguém lá na minha casa e avisar para eles não fazerem o que eu fiz, tá? Porque agora estou aqui, estou pagando, estou no fogo, eu tenho 5 irmãos, Senhor, tem misericórdia. E o Senhor vira para ele e fala assim: olha, lá tem Moisés, lá tem os profetas, então que eles ouçam Moisés pregando, que ouçam os profetas falando, você está entendendo? Em outras palavras, que aceitem, né, o Senhor como o único fiel Salvador. Aí ele fala assim: então manda alguém que já morreu para eles acreditarem, né? Que a pessoa vai aparecer viva para ele e vai falar assim: olha, lá é o inferno, lá é assim, 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 perdão, lá é o Hades, lá é assim, 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 assim. Aí o Deus fala assim: olha, se ele não acredita naquele que está pregando na face da terra, ele vai acreditar numa pessoa que morreu? Em outras palavras, gente, quando você está em pecado e você fecha o seu olhinho aqui, o seu olho abre imediatamente em outro lugar. É isso que Deus está falando aqui para mim e para você. Às vezes a gente acha que vai ter a segunda chance, né? Quando eu estava de férias do Senhor, eu achava que, né, graças a Deus o Senhor me concedeu uma segunda chance, uma terceira chance, né, que foi minha terceira chance. Me concedeu, mas tem pessoas que morrem antes.
Tem algumas pessoas que acham que vai dar tempo de se consertar, acham que vai ficar presa num destroço, vai ser homem aceite como único fiel salvador. Às vezes você morre instantaneamente e não tem tempo. Esse é o tempo que os pregadores estão na terra, estão pregando, que o Senhor ainda não arrebatou a igreja. É isso que tá querendo falar aqui. Os pregadores estão, quando ele fala assim, ó, Moisés está aí, os profetas estão aí, então que seus irmãos ouçam Moisés, ouçam os profetas. Você está entendendo? É uma comparação, porque os pregadores estão aí. Quantos de nós vamos para a igreja, pregamos e ninguém aceita Jesus? Você está entendendo? Ninguém se arrepende do pecado. Aí muitos daqueles levantam a mão, aceitam Jesus ali, mas volta para casa e continua com o pecadinho de estimação, continua com o mesmo pecado. Você está entendendo? Embaixo do tapete, é um pecado de prostituição, é um pecado de masturbação, é um pecado de roubo, é um pecado de vício, é o pecado da mentira, é o pecado da língua felina, né, que você fala do irmão. Gente, é tanto pecado que eu só for enumerar aqui, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque para que você não abra o olho no Hades e não seja como esse homem aqui. O dinheiro dele não comprou a passagem dele para o céu. O dinheiro que você tem, querido e querida, tua poupança não vai comprar a tua passagem no céu. Entendeu? Não vai comprar. A palavra de Deus vai dizer que Lázaro vai. Por quê? Por que ele vai? Porque ele era temente ao Senhor. Mesmo diante de uma chaga, ele podia falar assim, não, eu não aceito isso. Podia ter blasfemado, ele podia ter pecado mesmo assim, não, mas ele escolheu adorar. Então, quando você escolhe se santificar, você escolhe adorar, quando o Senhor te recolhe, quando o Senhor chama você pelo seu número, né, sua senha, porque tem um arrebatamento individual quando nós morremos, né? Tem um arrebatamento que é o arrebatamento de toda a igreja de uma vez só, e tem um arrebatamento individual, quando cada um morre tem que prestar a sua continha lá, né? Então, meu querido e minha querida, quando o Senhor chamar a sua senha, que você seja uma senha que te dê acesso, tá, ao seio de Abraão. Porque se você não tiver acesso ao seio de Abraão, você vai ficar como esse mendigo, como esse homem rico aqui, no Hades. E no Hades é fogo que consome. Você tá entendendo? No Hades é lembrança de tristeza, lembrança de dor, lembrança do teu passado, lembranças te atormentando, é o fogo, é um enxofre. A gente falando assim, essa pastora é maluca, o inferno não existe. Tem muita gente que acha que o inferno não existe, mas ele existe, ele é real. Tá? O Hades é real, porque o inferno ainda não foi inaugurado, só é inaugurado no julgamento. Mas o Hades está, inaugurado há muito tempo, tá? Então, em nome de Jesus, se conserte enquanto é tempo. Não, esse rico não deu tempo para ele. E nosso mal é achar que sempre vai dar tempo. Às vezes não dá tempo de se consertar, não dá tempo de se aprumar, e o Senhor chama a nossa senha. Eu lembro que quando eu fui operar, eu estava numa paz, tão paz, que eu tinha pedido a Deus para Deus me dar um calmante, né? Sabe aquela paz, gente, que você tá ali, mas se você morrer ali, amém, eu vou com Deus, eu vou pro céu, eu vou abraçar o Pai. E era uma paz que eu tava sentindo tão boa, tão boa, tão boa, tão boa, sabe? Porque quando você tem Jesus e sabe para onde você vai. A pergunta de hoje é: você sabe para onde você vai quando seu olho fechar? Então, em nome de Jesus, saiba para onde você vai. Tenha sua passagem comprada na mão. E existe duas passagens, gente. A passagem para o Hades e a passagem para o seio de Abraão. Entendeu? Tenha sua passagem comprada na mão. Ou você vai para o inferno, ou você vai para o seio de Abraão. E eu fico triste quando eu olho assim, muita gente, por isso que a palavra de Deus fala que a porta do inferno é larga, entendeu? Porque é muita gente junta, muita gente. Às vezes eu olho assim e sou tão grata a Deus por Deus me chamar pelo nome, por Deus me escolher. Podia ter escolhido tanta gente, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque Deus chama muita gente, mas poucos são os escolhidos de Deus. Então eu sou grata a Deus por ser escolhida.
né? Eu sou muito grata a Deus, mas eu olho para as almas que o Senhor chama e não atende nem o chamado de Deus. Você está entendendo? Para as almas que continuam na prostituição, continuam na mentira, para aquelas pessoas que andam com capa, que tem jeito de crente, coisa de crente, mas não é crente, está em pecado. Triste é quando o Senhor chamar o nosso nome, chamar a nossa senha, o seu arrebatamento acontecer imediatamente. Você está entendendo? Irmão, vai ser muito triste para aqueles que vão ficar. Vai ser triste demais. Satanás, sabe, o anticristo vai estar na terra e ele vai caçar aqueles que ficaram, porque conhecem a palavra. Tá? Aí aqueles que ficaram vão querer se consertar com Deus e vão querer pregar. Você tá entendendo? Aí Satanás vai caçar, irmão. Vai ser difícil para quem ficar. Então, em nome de Jesus, queira subir no arrebatamento da igreja, queira subir se você se encaixou em algum pecado, porque a palavra de Deus fala assim: examina-se o homem a si mesmo. É eu que tenho que me examinar. Não é eu que tenho que apontar o teu pecado, é você que tem que olhar e falar assim: bom, isso não tá certo, o Espírito Santo me incomoda, isso não tá certo. Não tá certo eu beber, não tá certo eu fumar, não tá certo eu me prostituir, não tá certo eu roubar, não tá certo eu falar mentira, eu enganar, não tá certo. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente aprende desde criança com nosso pai e nossa mãe o que é certo e errado. E quando a gente fica adulta, a gente já vai aprendendo o que é pecado e o que não é pecado. Então, em nome de Jesus, se conserte, porque o Senhor da Safe está chamando. Tem um louvor que fala assim, gente, sou péssimo para quem sabe que eu não sei cantar, né? Que eu não sou afinada, mas tem um louvor que fala assim: o Senhor da Safe está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem a salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegra, atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos. Breve o Senhor vai chamar o meu nome. Breve o Senhor vai chamar o seu nome. Então, irmão, esteja com a tua passagem comprada. Esteja com a tua passagem na mão. Porque quando o ceifeiro vier para ceifar, mostre para ele a sua passagem. Mostre para ele, no nome de Jesus, que a sua entrada é para o seio de Abraão. Que você não está nesse mundo, mas você está nesse mundo, mas você não é desse mundo, no nome de Jesus. Porque é triste, irmão, quando você perde alguém, né? Quando a gente vai fazer um fúnebre e a gente sabe que aquela pessoa foi sem Jesus. Ai, como é triste, porque a gente sabe que aquela pessoa imediatamente abriu os olhos em outro lugar. E é um lugar onde o fogo não apaga. É um lugar de tristeza, um lugar de dor. Se você morreu doente, você vai continuar doente lá. Entendeu? Mas quando você morre com Cristo, fica tudo aqui, a doença fica aqui, o câncer fica aqui, tudo fica aqui. Tem um louvor que fala assim: além do rio azul. Ele vai assim: além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é lindo, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais morte ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos do meu Deus e tocarei seu rosto enfim. No nome de Jesus, esse louvor, ele conta como é o céu. Então, no nome de Jesus, faz uma reflexão, sabe?
Onde está o erro? Onde está o pecado? Porque às vezes, irmão, é um pecado assim que a gente pode. Eu vou te dar um exemplo, né? É melhor ser um fofoqueiro ou ir para o céu? É melhor ser um adúltero ou ir para o céu? É melhor ser um mentiroso ou ir para o céu? Vai respondendo você aí. É melhor matar ou ir para o céu? Entendeu? É melhor me prostituir, viver a vida como se não houvesse amanhã ou me guardar para ir para o céu? Qual que é o melhor? Qual que é o melhor? A gente deita para dormir, a gente nem sabe se aquela noite vamos infartar. Eu já perdi amigos, infartou dormindo, não sabia que infartou, morreu. Então, tem coisas que não dá tempo de você se consertar. Então, se você está desviado, não fica, se eu morrer agora no último minuto eu me conserto. Às vezes não dá tempo. Não dá tempo, irmão, não dá tempo. E aí você vai viver um mar de arrependimento no Hades, entendeu? Aqui, esse rico, ele queria voltar para avisar para os irmãos, para que os irmãos não fossem para o mesmo lugar. Você não vai poder voltar para avisar a sua família que aonde você está é muito ruim. E também não vai poder voltar para falar para sua família que aonde você está é muito bom, para que todo mundo permaneça na presença do Senhor. Aqui na terra é a nossa prova. Entendeu? Eu vejo assim, né? Que é uma grande prova estar aqui. É o Senhor nos provando a todo minuto se somos dignos de entrar num lugar onde não vai ter choro, onde não vai ter dor, onde não vai ter câncer, onde não vai ter tumor, onde não vai ter tristeza, onde não vai ter depressão. Somos dignos de entrar nesse lugar, sabe? Somos dignos. Então, aqui é um teste, é o Senhor nos testando. Se somos capazes de renunciar ao pecado, capazes de renunciar à mentira, capaz de renunciar à prostituição, capaz de renunciar ao furto, ao roubo, e às vezes são pequenos roubos que a gente acha que não é roubo, sabe? É um dinheiro de alguém que a gente viu cair e não avisou para aquele alguém que o dinheiro caiu. Oh, teu dinheiro caiu aqui. A gente torce para a pessoa não ver para a gente pegar aquele dinheiro. É roubo. É um dinheiro da carteira do marido que a gente pega, porque é meu direito, eu sou esposa, é roubo. Você tem que avisar a ele, pedir a ele se você pode pegar aquele dinheiro. Entendeu? São pequenas coisas, é uma pequena mentira que a gente fala para evitar o aborrecimento, é mentira. Entendeu? Então é muita coisa. Então é a gente se examinando o tempo inteiro, é a gente se corrigindo o tempo inteiro, é a gente fechando as brechas o tempo inteiro. Por isso que a palavra de Deus fala assim: aqueles que estão de pé, cuide para que não caia, porque qualquer um pode cair. Um pastor pode cair, um presbítero, um membro da igreja, qualquer um pode cair. Então, o que nós temos que fazer é fechar as brechas, é nos examinar. Não, eu não posso. Não, isso aqui eu até posso, mas não me é lícito. Porque Deus não é uma placa, tá proibido isso, tá proibido aquilo. Não, você pode todas as coisas, mas você tem que se examinar. Mas me é lícito? Eu posso me prostituir, mas isso vai me levar a quê? Ao Hades. Eu posso roubar, mas o que isso vai me dar prazer? Vai me levar para onde? A uma cadeia e ao Hades. Entendeu? Eu posso mentir, é uma pequena mentira só para não magoar uma pessoa. Isso vai me levar para onde? Ao Hades. Então, eu tenho que me examinar, eu tenho que fechar a brecha. Você pode falar assim: essa pastora é doida, ela tá chorando. Por quê? Irmão, sabe por que eu choro? Porque eu conheço a palavra. E eu sei que são muitos, muitos, muitos que vão ao Hades. E por isso que a porta é larga, para entrar vários ao mesmo tempo, porque é muita pessoa passando junto, sabe? E por isso que a porta do céu é estreita, porque é difícil passar. É difícil largar o pecado, é difícil largar a prostituição, é difícil você fazer renúncias. Renúncia para quem gosta de beber, quem gosta de tomar uma cervejinha, sabe? É difícil. Eu vejo gente dentro da igreja que bebe.
entendeu? Porque não conseguiu renunciar. Então é difícil, irmão. Então não julgue quem não está conseguindo, ajude quem não está conseguindo, para que aquela alma não se perca. Às vezes Deus está botando uma alma na sua mão para você ajudar em intercessão, para você ajudar em oração, e a gente nem quer ajudar aquela alma. Então, em nome de Jesus, para que muitas almas não se percam, muitas almas não vão ao Hades, no nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero estar orando por você, você que não consegue largar o pecado, você que não consegue largar o vício, você que não consegue largar a mentira, a prostituição, a traição, o roubo. Sabe, coloca a mão no seu coração que eu quero estar orando por você, porque é o Senhor que pode te ajudar. Eu não posso te ajudar, eu só posso orar por você, pela sua alma, mas o Senhor pode te ajudar, o Senhor pode mudar o teu cativeiro, o Senhor pode mudar a tua história. No nome de Jesus, muitos pregadores só quer pegar bonança, só quer pregar fartura. Eu prego isso também, irmão, mas eu prego a verdade. Sabe, quando é pra falar de salvação, eu paro pra falar de salvação, mas eu fico assim, nesse estado. Porque eu sei, irmão, como é triste quando uma alma dessa sepultura sem salvação. Como é triste. Quando a pessoa fecha o olho aqui, já vem anjos caídos pra levar aquela pessoa pro Hades. Então, em nome de Jesus, se conserte enquanto há tempo, se conserte enquanto há tempo, se conserte enquanto há tempo, porque você não sabe quando é o seu último dia. Quando é o seu último dia com a sua família, o seu último respiro, quando é? Sabe para onde você vai, aonde você acordar, porque você vai morrer aqui, né? Fechar o olho e acabou, mas você vai abrir o seu olho em outro lugar. Então esteja com o ingresso certo na mão, a sua entrada certa. E a sua entrada é o céu, é o seio de Abraão. Então, em nome de Jesus, se conserta, igreja, enquanto é tempo. Acorda, igreja, enquanto é tempo. Acorda, acorda no nome de Jesus, que vai chegar um tempo que não haverá mais tempo. Vai chegar um tempo que o Senhor vai fechar a porta da arca e ninguém mais vai entrar. Então, em nome de Jesus, enquanto é tempo. Se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa dos seus pecados. Peça ajuda a Deus, porque eu sei quanto é difícil se livrar do pecado. Porque eu já bebi, eu já fumei, eu já fiz tanta coisa ruim. E eu sei como foi difícil para mim me afirmar no Senhor Jesus. Mas não foi impossível. Não foi. Se não foi para mim, não é para você. Então, em nome de Jesus, se conserte enquanto há tempo. No nome de Jesus. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, toma essa pessoa, Senhor, que não tem força para orar, não tem força para jejuar, não tem força, Senhor, para sair do pecado, sair da mentira, sair da prostituição, no nome de Jesus. Lembra-te, Senhor, que eu não tinha força. Então, Senhor, tanto que eu caí 3 vezes. Eu te peço, Senhor, que tu dá força para aquela mulher que não tem força. Para aquele homem que não tem força, Senhor, levanta essa alma, Senhor, no nome de Jesus. Levanta ele, levanta ela, Pai amado e Pai querido, entra com a tua glória, com a tua majestade. Ajuda ela a sair da prostituição, ele sair da prostituição, da mentira, do vício, do roubo, do álcool, das drogas, Senhor. Oh, Senhor, ajuda, Senhor, nos lavar no sangue do Cordeiro, Senhor, para que a nossa vestidura esteja mais alva que a neve. Oh, Senhor, se não for o Senhor para ajudar esse povo que clama, Senhor, quem ajudará, Senhor? Então, pela sua infinita misericórdia, Senhor, vai de encontro a cada alma que está nessa live e precisa de um socorro para se afirmar, porque não está conseguindo se afirmar na tua presença, não está conseguindo largar o pecado, Senhor. Então, em nome de Jesus, o nosso lugar, Senhor, não é aqui, é contigo. Mas, Senhor, sabemos que para estar contigo tem que estar mais alvo que a neve, Senhor. Então lava nossas vestiduras, Senhor. Transforma nossa vida, Senhor. Transforma a vida dessa mulher, a vida desse homem, Pai. No nome de Jesus, da vitória. Da vitória, Senhor. Levanta do mesmo jeito que o Senhor me levantou.
Do mesmo jeito que tu me escolheu e me chamou, chama cada um pelo nome, Senhor, no nome de Jesus, e ajuda, Senhor, ajuda, Senhor, ajuda. Socorre, Senhor, porque nós estamos aqui te pedindo socorro. Socorre, Senhor, o teu povo. Eu te peço socorro, Senhor, no nome de Jesus. Segura pela mão, Senhor, de cada um que não consegue se afirmar. Nos apruma, nos levanta, fecha as brechas, Senhor, e nos sustenta com a tua destra fiel. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém. Seja abençoado no nome de Jesus. Compartilha essa live. Desculpa o meu choro. Mas é porque eu não aguento, irmão. Porque quando você conhece a palavra e você acredita que existe um inferno, você fica muito triste. Porque, como diz o louvor, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Então, em nome de Jesus, compartilha com aquela pessoa que não consegue se livrar do pecado, para que ela saiba que ela precisa ter o ingresso certo na mão. E o ingresso certo para ela entrar é o céu. E você consegue esse ingresso com renúncia. A renúncia do pecado, a renúncia é um ingresso que não há dinheiro que pague. Entendeu? Não tem dinheiro que compre esse ingresso, somente renúncia e obediência, renúncia e obediência, renúncia e obediência. É uma escolha. Então, em nome de Jesus. Beijo grande, até a próxima. Tenha uma semana cheia da glória, cheia da graça de Deus. E examina se o homem é assim mesmo, viu? Renúncia e obediência.